Eu venho e ocupo essa tribuna nesse dia 5 de maio deste ano de 2015, dia em que celebramos o Dia do Taquígrafo. E eu venho aqui para fazer uma singela, entretanto, uma homenagem profunda. Aqui temos duas companheiras taquígrafas trabalhando. Eu acabo de chegar de visitar a sala dos taquígrafos, que fica aqui embaixo, senhor presidente. Uma sala diferente de todas as outras que tem no Senado Federal, muito grande, onde todos quase trabalham juntos, mas cada qual no seu trabalho e no seu silêncio, apesar de toda aquela vizinhança. Então, é com muita alegria que eu venho fazer essa homenagem. Aliás, homenagem já feita pelo Jornal do Senado no dia de hoje. Olha aqui, nós temos a capa do Jornal do Senado, que ninguém nem sabe que é Jornal do Senado, tampouco sabe ler qual é a matéria principal, a chamada principal. Mas aqui está escrito, eu recorro à cola, Jornal do Senado, pauta do dia, inclui direitos das domésticas e reforma política. Então, aqui, como esta frase é escrita pela taquigrafia. Então, é com muita alegria que, neste momento, eu faço essa homenagem. Muitas estão sentadas e muitos também aqui na nossa tribuna de honra, e é um prazer tê-los aqui, vocês que são servidores do Senado Federal, colaboradores do processo de desenvolvimento democrático do país. Muitos sabem, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, que a história da taquigrafia no Brasil se confunde com a história do parlamento brasileiro. Mas eu não quero aqui fazer essa menção e mencionar os taquígrafos à data pensando no passado. Não. Embora seja um ofício milenar, eu falo sobre a taquigrafia de hoje, sobre o que ela representa para o processo legislativo, sobre quem se encarrega dos registros taquigráficos e qual é o seu papel no Congresso Nacional. Os profissionais desse ofício têm o privilégio de testemunhar em tempo real a construção da história que acontece diariamente no Parlamento. São intérpretes fiéis de cada orador e zelam pela autenticidade do registro de cada fala. Talvez tenham uma rotina física, um local de trabalho determinado, mas intelectualmente não há traço de monotonia em seu cotidiano, do qual faz parte toda a diversidade do que se debate aqui, como os direitos humanos, a responsabilidade fiscal, questões de agricultura, turismo, recursos hídricos e inúmeros outros assuntos. O bom taquígrafo tem exímia memória, audição e visão apuradíssimas, grande capacidade de concentração, velocidade sobre-humana de escrita e enorme resiliência para trabalhar sob pressão constante do relógio. Afinal, seu trabalho é medido em minutos, mais do que isso, é medido em segundos. Foi uma das primeiras ocupações a exigir que seus postulantes dessem prova de suas habilidades para serem contratados para o serviço público. No ano de 1823, quando a taquigrafia ensaiava timidamente sua entrada no parlamento, determinou-se que os taquígrafos teriam que se submeter a concurso. Paradoxalmente, é profissão que até hoje carece de regulamentação. Talvez por isso não tenha sido plenamente acolhida pela academia. É ensinada em algumas escolas, mas pouco estudada nas universidades, apesar do vasto campo de pesquisa linguística que abraça. Na verdade, fora da academia, também se sabe pouco ou quase nada a respeito da taquigrafia. Muitos pensam, inclusive, que é habilidade do desuso, que logo será substituída por novas tecnologias. Quem pensa assim não sabe que a taquigrafia hoje é muito mais do que um conjunto de profissionais discretos, munidos de papel e lápis, registrando o que acontece no plenário. A taquigrafia hoje é computador, é internet, está online em tempo real. Vivemos a era da informação, e essa informação precisa chegar às pessoas rapidamente. Tudo o que se discute em plenário, nas comissões, é publicado na internet logo após as reuniões. Em minutos, a equipe da Secretaria de Registro e Redação Parlamentar do Senado Federal anota os debates e escrita rápida, transcreve para o português, revisa em 2 etapas e publica no portal da Casa.
Pelo computador, qualquer brasileiro, do Oiapoque ao Chuí, pode acompanhar o processo legislativo através de documentos primorosamente estruturados e de consulta fácil. A taquigrafia hoje também é precisão. Novas tecnologias de reconhecimento de voz não são capazes de registrar falas simultâneas, de identificar múltiplos oradores, de detectar apartes fora do microfone. Dispõe até agora de vocabulário incompleto e limitada capacidade de dar ao texto a apropriada forma e estrutura. Livre de repetições desnecessárias, sem frases entrecortadas ou inserções em anexo. E aqui eu quero abrir um parênteses naquilo que está registrado aqui, para dizer o seguinte: eu, quando falo e escuto a minha fala, é uma coisa, não tão boa quando eu leio a fala escrita e reproduzida pela taquigrafia, porque é exatamente essa função, não apenas de reproduzir fielmente o que se diz, a opinião que se expressa, mas reproduzir da forma correta, sem que haja deturpação ou manipulação do discurso de quem tenha feito. Após o acompanhamento, transcrição, revisão e montagem, os textos oriundos de notas taquigráficas publicadas pelo Senado Federal têm redação perfeita. Estão estritamente adequados à devida norma gramatical. Tudo isso sem afastarem do exato teor dos discursos proferidos, que eu acabei de falar. Alterada minimamente a sua forma para adaptá-la à linguagem escrita. Por fim, mas não menos importante, a taquigrafia hoje é símbolo do compromisso dessa casa com a transparência e a democracia. Não se pode conceber um legislativo democrático sem que haja divulgação às pessoas das atividades de seus representantes eleitos. Ao dar a conhecer com exatidão o que se debate e se delibera nas casas do Congresso Nacional, os taquígrafos e as taquígrafas tornam-se os olhos e ouvidos do povo dentro do Parlamento. E essa publicidade proporciona, inclusive, maior legitimidade ao processo legislativo. O fundamental trabalho prestado pela Secretaria de Registro e Redação Parlamentar do Senado Federal é feito por uma equipe, senador Jorge Viana, de 95 servidores efetivos, dos quais 48 se dedicam ao acompanhamento dos discursos, desde a primeira reunião da Casa pela manhã até a última palavra dita em plenário, e 24 que se dedicam à revisão material produzida. Em 2014, por exemplo, os taquígrafos se incumbiram da monumental tarefa de transformar 2.400 horas de áudio em textos prontos para a publicação. Em 2015, a média tem sido 11 horas de debates por dia, registrado nas comissões parlamentares de inquérito, comissões mistas parlamentares de inquérito, em audiências públicas e outras reuniões oficiais que acontecem no Congresso Nacional. Às vezes, são 6, 7 eventos simultâneos e a taquigrafia sempre está representada em todos eles. Vanguardista em sua área, a Secretaria de Redação Parlamentar do Senado, órgão que congrega os taquígrafos, concebeu um software que foi chamado de Escriba, em iniciativa conjunta com o Prodazem. O programa tem a função de otimizar o compartilhamento e a gestão da informação, apoiando o trabalho de registro taquigráfico e oferecendo diversos recursos de consulta para a população. É um sistema multimídia que disponibiliza na internet os áudios e textos transcritos após cada evento. Em breve, dará acesso também aos vídeos gravados no plenário e nas comissões. Por meio do Escriba, será possível fazer o levantamento de temas discutidos recentemente na Casa, das contribuições dos parlamentares e convidados em cada reunião e até da ocorrência de termos ou expressões durante os debates para verificar a relevância e repercussão de cada tema. Se algum dia as novas tecnologias Eu já estou concluindo, senador presidente Jorge Viana. Se algum dia as novas tecnologias superarão o engenho humano da perfeita execução dos registros a que se dedicam os taquígrafos, nós ainda não sabemos. No momento, a taquigrafia é o único mecanismo capaz de dar aos brasileiros, com a devida exatidão e celeridade, acesso a tudo o que se discute no Congresso Nacional.
por toda a informação que chega a nós por meio das notas taquigráficas, pela transparência do processo legislativo alcançado com divulgação desses registros, pela fidelidade em que o debate parlamentar chega ao público de hoje. Eu quero aqui fazer um agradecimento e um reconhecimento imenso a todos os taquígrafos e taquígrafos do Brasil, representados nas senhoras e senhores que aqui estão. Pois não, senador? Permita-me um breve à parte, senhor presidente, em nome... Senador Cássio, com a permissão do nosso presidente, que fala... Serei muito breve, eu não gostaria de perder a oportunidade de cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento e me associar a ele em nome da liderança do PSDB em respeito a todos os taquígrafos e as taquígrafas que aqui se encontram, pelo trabalho indispensável, de fundamental importância que todos realizam, que todos nós, senadores e senadoras, possamos ter o devido reconhecimento do valor inestimável e insubstituível desse trabalho, que muitas vezes é questionado pelas novas tecnologias, mas não haverá tecnologia capaz de superar nós, os humanos, com a nossa capacidade de trabalho, de realização. Portanto, cumprimento Vossa Excelência e prometi ser breve e saúdo todos os servidores do Senado com o reconhecimento, o respeito e o aplauso de todos os senadores e, neste caso específico, da nossa bancada do PSDB nesta Casa. Eu agradeço Vossa Excelência, agradeço ao senador Jorge Viana, que permitiu que, nesse momento que uso o período como líder de partido, meu PCdoB, que permite a parte de Vossa Excelência. Se me permite, o senador Maranhão, o senador Geraldo, o senador Jorge Viana, a senadora Ana Amélia. Se me permitem, mas em nome de todos nós, senadores e senadoras, homenagear essa categoria muito importante, visível que é, mesmo estando em plenário, porque mal olham para a gente, olham rapidamente e desviam o olhar porque a concentração é no seu trabalho. Então, recebam de todos nós as homenagens e os profundos votos de que possam seguir com essa profissão belíssima, como dita, aparentemente monótona, mas que de monótona não tem absolutamente nada. E tenho certeza que a maior de todas as homenagens, senadora Ana Amélia, abusando da paciência do nosso presidente, eu gostaria muito de conceder a parte a Vossa Excelência, mas dizer que a verdadeira homenagem pudesse vir com o reconhecimento e a regulamentação da profissão do taquígrafo. Essa seria a melhor forma do Parlamento brasileiro reconhecer. E eu quero me disponibilizar com todos os meus colegas que aqui estão para que conversemos com os líderes partidários, com todos que aqui estão, para que a gente possa avançar no processo de reconhecimento e regulamentação da profissão dos taquígrafos. É possível? Eu tenho certeza Senadora que Ana Amélia, a generosidade do presidente Jorge Viana, eu queria, como fez o senador Cássio Cunha Lima pelo PSDB, também em nome do Partido Progressista, apresentar e endossar integralmente a manifestação de Vossa Excelência para homenagear essa categoria que silenciosamente faz um trabalho indispensável na nossa função legislativa e em todas as outras funções. No registro de uma ata de uma grande empresa, na verdade, ali está um secretário, mas ele é, sobretudo, um taquígrafo, com essa qualidade exemplar de nada passar. Por isso, eu, às vezes, tenho cuidado de falar com clareza, porque imagino que, por melhor que seja o ouvido do taquígrafo ou da taquígrafa, em geral, homens e mulheres, ainda assim sofrem, às vezes, para compreender a grafia de nomes ou palavras que nem sempre são compreensíveis a todos eles. Então, eu queria me associar à manifestação de Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin, pela justa e oportuna homenagem que faz aos profissionais, homens e mulheres, que cuidam desse ato e desse gesto, que é fundamental para escrever a história, não apenas do Congresso, mas a própria história do nosso país. Parabéns, senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senadora. Eu concluo. Obrigada pela parte que, sem dúvida nenhuma, está sendo recebido de forma calorosa por todos esses profissionais. E voltar aqui ao jornal, senador Jorge Viana. Eu, quando vi o jornal hoje cedo, eu pensei, mas escrito em árabe não é não. Escrito pelos taquígrafos, e que só eles entendem isso. Mas aqui estão todas as palavras
fielmente escritas e que depois passam a ser transcritas. Então, recebam nossos cumprimentos, reconhecimentos e com o compromisso de apoiá-los, ajudá-los no que for preciso, no que for necessário, para que essa função, esse exercício, essa profissão seja regulamentada em nosso Brasil. Parabéns a todos e a todas. Muito obrigada, presidente Jorge Viana. Eu cumprimento Vossa Excelência e queria